Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a segunda parte do nosso vídeo sobre as áreas prósperas da vida. E não adianta a gente querer ter uma vida próspera se o resto da nossa vida não flui. A gente precisa ter uma harmonia entre todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da prosperidade. Abundância não é só dinheiro, é equilíbrio. E quando falta um equilíbrio entre uma ou entre várias áreas da nossa vida, entre várias áreas da prosperidade, eu acredito que essa nossa prosperidade vai ficar um pouco capenga, porque não vai ser uma prosperidade completa como deve ser. Então, tem gente que trabalha demais, mas não tem saúde. Tem gente que tem muita saúde, mas financeiramente ele não consegue nada. Ele não tem uma vida financeiramente boa. Ou às vezes a pessoa tem uma vida boa financeiramente, mas o dinheiro não flui na vida dela. Ela não é próspera no dinheiro. Ou às vezes ela tem uma vida próspera, mas o familiar dela é quebrado, é destruído. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter uma harmonia nas 8 áreas da nossa vida. E eu trouxe para você hoje para te mostrar quais são e por que a gente tem que ser próspero nessas 8 áreas. E a primeira delas, que eu acho uma das mais importantes para que as outras comecem a fluir com facilidade, é a espiritual. Espiritual, eu não falo só no sentido de você ir para uma igreja, de você estar ali todos os domingos, todos os dias, enfim. Mas eu falo de você estar conectado com algo maior, de você acreditar no sentido da vida. Não achar que você foi jogado aqui na Terra assim, a esmo, por qualquer coisa. Não. Todos nós temos um propósito e a gente precisa encontrar esse propósito. E às vezes esse propósito nem sempre está no dinheiro ou no trabalho. Às vezes esse propósito está em alguma coisa, em você ajudar alguém, em você fazer algum trabalho voluntário. Então, esse espiritual, ele é muito importante. É uma das áreas mais importantes da nossa vida. Porque esse espiritual, ele vai trazer uma coisa também que eu vou falar aqui, que é a nossa paz interior. E quando a gente tem essa paz interior, as outras áreas também parece que vai soltando um cadeadinho. A gente vai conseguindo ter tranquilidade para agir nas outras áreas da nossa vida. A segunda delas é o mental. Eu acredito muito que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. E por isso que eu falo sempre aqui nos meus vídeos, cuidado com o pensamento. A mente mente pra gente o tempo todo. Então, se você só pensa aquilo que você não quer para sua vida, como é que você vai criar coisas boas? Você só pensa em coisa ruim. Antes de fazer uma coisa, você já pensou 10 coisas ruins sobre aquilo. Então, a gente precisa ter aí uma harmonia no nosso mental, tratar o nosso mental, que é uma das coisas mais importantes também. Porque a mente perturbada, a mente ali acelerada, a mente que só fica o tempo todo ali com aqueles pensamentos, aquelas ideias mirabolantes, aquelas coisas fora da casinha. Tem um livro que eu li e ele fala muito sobre isso. E ele ensina que a nossa mente, 99% das coisas que ela nos mostra, das coisas que a mente fica ali conversando com a gente, nem vão acontecer. São só frutos da nossa imaginação. Então, por isso que a gente tem que ali achar uma forma de controlar a nossa mente. E uma das formas que eu acho assim, um dos exercícios mais fáceis é você tentar controlar a sua mente com alguns exercícios ou com um exercício, né? Que é você, quando começar a pensar algo que você não quer, que é algo que você não quer, você não deseja, você diz 3 vezes cancela, 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 cancelado. Então, sempre que você se pegar pensando ou a tua mente ali tentando te manipular para o lado contrário daquilo que você quer, você já fala cancela, 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 cancelado.
Não é isso que eu quero para minha vida, não é assim, isso não vai acontecer, isso não está acontecendo. E, gente, isso não é coisa de coach ou coisas que não tem nada a ver, que muitas pessoas vão, isso não tem nada a ver. Mas você já viu alguém próspero com a cabeça totalmente perturbada, uma pessoa desequilibrada? Se você é desequilibrado mentalmente, e eu não tô falando de doença de pessoas mentais, não. Tô falando da gente normal mesmo, que às vezes deixa a mente tomar conta. Você deixa a sua mente comandar a sua vida. Não, gente. A gente é que tem que comandar a nossa mente. Nós é que mandamos na nossa mente. Nós é que quem criamos a nossa realidade. Então é totalmente possível sim você controlar a sua mente. Então é por isso que eu falo, use alguns exercícios para controlar essa mente aí. Porque não deixa essa mente ficar divagando, uma coisa assim, né? Tipo, flutuando, cada vez te levando para caminhos assim mirabolantes, para teorias da conspiração. E isso é uma coisa importante, é você não ficar ali em programas de TV que só fala de coisas ruins, que são aqueles programas sensacionalistas, que se vão mostrar alguma coisa ali que aconteceu ruim, ele vai ficar ali 2 horas falando daquilo, contando detalhes sórdidos. Ou grupos que as pessoas param às vezes num acidente, tira foto para poder mandar no grupo e você fica ali, a sua mente fica cada vez pior. Você também tem que ajudar, você também tem que fazer uma limpeza nessa mente. E ninguém está livre. A mente, ela fica absorvendo tudo. Ela é como uma esponja. Tudo que acontece, ela está absorvendo. Então, tudo que você lê, tudo que você assiste, tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo ela vai absorver. E aí ela vai criando teorias ali. Teorias. Não quer dizer que aquilo seja real. E 99% das vezes não é. Bom? Então, toma muito cuidado. Tenta fazer uma faxina aí nessa mente, tá bom? Emocional. Você é aquela pessoa que vive magoada com todo mundo. A pessoa fez um negócio, falou ríspido ali com você, você vai carregar uma mágoa eterna daquela pessoa. Ou às vezes a pessoa até fez algo bem grave com você, alguma coisa realmente que é relevante, sim, né? São seus sentimentos, é o jeito que você pensa, que você traz isso para você. Ok, eu não tô falando aqui de você simplesmente, não, agora eu sou oba-oba com todo mundo, a pessoa pode pisotear em cima de mim que eu vou ser. Não é isso. Você tem que cuidar sim do seu emocional, mas não fica carregando cargas, nem correntes, sabe, nem cadeados para sua vida eternamente, não. Vive aquele luto ali, se você passou por um desabor muito grande, viva assim, chore, fique brava, esperneie, e aí, solta isso pro universo, tá? Deixa que ele resolve, tá bom? Solta isso. O importante é você estar bem emocionalmente. Muitas das vezes as pessoas pensam que você perdoar, que você não carregar mágoa, tá falando muito sobre o outro. Eu vou perdoar fulano. Você não está perdoando fulano. Você está se perdoando. E a partir disso, você começa a se tratar com mais amor. Porque é você que está exalando veneno todo o tempo, toda vez que você pensa naquela pessoa. Eu tive um desabor muito grande com uns amigos, há uns anos atrás. E aquilo eu não conseguia, sabe? Eu tinha uma trava, aquilo tomou o meu pensamento, a minha vida durante muito tempo. E por isso que eu falo para você, toma muito cuidado com isso. E eu tive que me esforçar muito mesmo, mas muito, para que eu conseguisse soltar aquilo, sabe? Eu puxei corrente muito tempo. E a gente não pode, a gente não, sabe? A vida dele estava lá correndo, fluindo, e eu ali, puxando corrente. Então, eu estava fazendo mal para eles, porque eu ficava pensando neles, porque eu ficava com raiva deles, porque eu ficava desejando mal a eles? Não, eu não estava fazendo nada contra eles. Eu estava fazendo somente para mim. A minha vida estava parada, a minha vida estava estagnada. Então é disso que eu falo, sabe? O nosso emocional vale mais, a nossa paz vale mais do que qualquer coisa que tenha acontecido na nossa vida. A gente precisa deixar isso passar, sabe? Quando a gente também vive, falando aqui do emocional ainda, medo
e culpa. A gente tem medo de tudo, sempre tá com medo. Ah, eu não vou começar, não, eu tenho medo. Ah, não. Ah, não, e se acontecer tal coisa? Ah, não, sabe? Sempre colocando alguma coisa ali com medo de viver. Eu sei que tem muitas situações que são difíceis, gente. Eu mesmo já passei por várias coisas, eu tive medo. Aliás, eu tenho medo de muita coisa. Mas a gente precisa enfrentar. Eu acredito que a gente tá aqui nessa vida para isso, para viver, para experimentar as coisas. E se a gente sempre tá fechado com medo, essa porta do medo, sempre esse medo, não vai fazer nada. Você vai ficar travado para tudo. Outra coisa é culpa. Ah, eu não vou falar com os meus filhos, ter uma conversa ali com eles, porque eles estão me maltratando. Ah, não, porque senão eles vão ficar magoados comigo. Ah, não. E você pode ficar magoada? E você pode ficar triste? Eu tenho várias pessoas que vêm aqui no canal, nos comentários, falando da situação, como os filhos tratam. E hoje isso é um problema muito, muito sério. Os pais sendo muito maltratados pelos filhos. Ou mulheres sendo maltratadas pelo marido. E não tomam atitude, porque senão vai se sentir culpada. Ah, não, melhor eu deixar, porque senão vai ter desarmonia, vai ter briga. E essa pessoa vai cada vez mais se diminuindo para caber ali naquelas situações. Então, gente, não se diminua para caber, tá? Seu emocional vale muito. Seu emocional é a sua estrutura. Se você é uma pessoa que está com o emocional todo fragmentado, como que você pode dar alguma coisa para alguém se o seu emocional ali, ele está em frangalhos? Então não se deixe, sabe? Eu falo, não se deixe, não tenha medo, não se sinta culpada, porque o outro também não vai se sentir culpado, não está se sentindo culpado por te maltratar, não está se sentindo culpado por te fazer de besta. Por que você vai se sentir? Então, olha a sua prosperidade emocional. Prosperidade emocional é o seu equilíbrio, o seu eixo, o seu centro, tá bom? Bom, prosperidade física. Se você não tem saúde, aí o restante todo também vai por água abaixo. Sem saúde, a gente não faz nada. Não tem espiritual, não tem emocional, não tem financeiro, não tem nada. Quando a gente está sem saúde, parece que a nossa vida entra no stand-by. Você precisa parar, tratar a sua saúde, para que você consiga ter forças para trabalhar as outras áreas da sua vida, as outras áreas da prosperidade. Então, a sua saúde física, o seu corpo físico, precisa de muito. Ele tem que estar lá no 100% de prosperidade, tá? Porque sem o nosso corpo físico aqui, nada das outras também vão resolver, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Eu mesmo negligenciei a minha saúde, correndo atrás do dinheiro, achando que o financeiro era o mais importante, achando que o dinheiro era o mais importante, porque eu achava que eu tendo dinheiro, todas as outras áreas da minha vida estariam resolvidas. Então, eu fui negligenciando. Eu podia ter feito exercício físico, eu podia ter feito uma reposição. Meu marido vem falando há anos que eu precisava fazer reposição hormonal. Mas eu ia em um médico, outro médico, aí o médico dizia que não, e eu ia, deixa pra lá, né? Não fui incisiva, realmente não tive, não coloquei energia naquilo. E hoje eu pago um preço caro por isso, né? Eu tô fazendo um tratamento que não é barato, eu deixei muito tempo, eu perdi, porque assim, quando você não faz a reposição hormonal correta, principalmente na menopausa, a mulher, principalmente, ela perde muita massa magra. Eu perdi muito músculo. Hoje eu tô tendo que fazer ali toda uma reavaliação da minha vida, né? Então, assim, ficou mais pesado, ficou mais caro, ficou mais difícil para encurtar aqui a conversa, né? Que tá ficando muito longa. Então, o seu físico não deve ser negligenciado. Em primeiro lugar é sua saúde, tá bom? Vamos para o próximo. Familiar. Estrutura familiar em desequilíbrio. Totalmente desequilibrada. E hoje eu fico analisando e fico vendo que é muito difícil criar filhos hoje. Eu vejo assim, muito desequilíbrio. Você olha e você fala, meu Deus, que é isso? Porque eu acredito o seguinte, sabe?
Se as pessoas se tratam mal na frente do outro, né, na frente de outras pessoas, se as pessoas não se respeitam, gente, então eu acredito que se ela faz isso fora, normalmente eu acho que dentro de casa então deve ser 10 vezes pior. Porque se você tá vendo certas situações que é fora da casa da pessoa, imagino que dentro, muito pior. Uma coisa que eu sempre falo, assim, sabe? Se você tem que educar seu filho, se você tem que falar com o seu marido, se você tá descontente, esses são assuntos que você deve resolver dentro de casa. Vou contar uma coisa minha agora, tá? Mais uma coisa minha, né? Parece até um diário. Eu e meu marido, logo quando a gente casou, devia ter uns 3, 5 anos, não sei. Porque a gente já tá junto há 25 anos. E toda vez que a gente saía com uns amigos nossos, eles eram mais jovens que a gente, né? A gente começava ali a ter discussão. Começar a trazer, como que fala? Lavar roupa suja na frente deles. E um dia ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito chato isso. Toda vez que vocês saem com a gente, ao invés da gente se divertir, ao invés da gente conversar sobre coisas bacanas, vocês ficam o tempo todo aí se degradando, brigando, falando coisas que a gente não quer ouvir. Então eu acredito que vocês tenham que resolver isso lá na casa de vocês. Rapaz, foi uma chinelada na nossa cara. E aí quando a gente chegou em casa, a gente conversou sobre isso. E nunca mais a gente repetiu isso. Nunca mais. Então, você vê, eles tinham menos idade que a gente, eles eram mais jovens, mas eles deram uma verdadeira lição. Eles não, foi mais meu compadre, mas ela sempre ficava quieta, ela não falava muito, né? Até hoje não fala muito, ela é mais quieta, mais reservada. Mas eu acho que a conversa já estava incomodando os dois, então até que chegou um dia que ele falou. E ele estava certíssimo, né? Porque hoje acontece até o contrário, tá? Muitas das vezes eles começam a falar, a contar as coisas. Eu só fico olhando, porque eu já não faço mais isso. Não faço mais. Eu não fico falando problemas na frente de amigos, de colegas, de parente, seja lá quem for. O que eu tenho que resolver, eu vou resolver com os meus filhos e com o meu marido, com as pessoas interessadas. Eu não vou ficar lavando roupa suja na rua, ou na casa dos outros, ou num restaurante com amigos. Não é isso, gente. É horrível para quem tá ali sendo telespectador daquilo, né? Então, você tem que cuidar muito da sua família, da conexão que você tem com a sua família, do apego que vocês têm um pelo outro. E, gente, uma coisa assim que eu acho que as pessoas têm que entender é que não é porque é nosso filho, não é porque é nosso pai ou nossa mãe, que todo mundo se ama com 100% de força, de energia. Às vezes, você tá numa fase boa com seus pais, mas tem outras vezes que você não tá tão bem. Tem umas vezes que você tá bem com a sua mulher, mas tem outras vezes que você também não tá tão bem, tá meio desconectado. E não é porque é filho que às vezes também eles nos amam 100%, às vezes eles também não tão legal com a gente. Então a gente tem que entender isso. Isso é normal. Agora, o que não é normal é você ser maltratado, espizinhado o tempo todo. Isso não é normal. Então toma muito cuidado e cuide da sua família, da forma com que você trata a sua família, o cuidado com que você trata a sua família, tá? Isso é muito importante. Às vezes tem pai que ele joga toda a responsabilidade em cima da mãe porque ele trabalha fora. Mas muitas das vezes a mulher também trabalha fora. Ou muitas das vezes o cara não sai para ir numa pracinha, num parquinho levar o filho. Eu às vezes vejo até pais que levam os filhos para brincar. Leva ali, ele tem uma hora marcado para levar o filho na pracinha. Mas ele chega lá na pracinha, solta a criança e fica no celular, contando o tempo. Nem olha para a criança, contando o tempo. Quando deu uma hora certinha que ele marcou no relógio, acabou, vamos embora. Ele não interagiu com essa criança, ele não brincou, ele não participou, sabe? Eu não sei que lembrança essa criança vai ter dele. Então, é disso que eu falo, de você cuidar da sua família, de você entender a dinâmica da sua família, o que está acontecendo com a sua família. Isso sim é você ter uma prosperidade familiar, tá?
O sexto dele, profissional, é a forma como você troca valor no mundo. O seu profissional é muito importante para que você traga o financeiro para a sua vida. A forma com que você trata o seu profissional é a sua prosperidade financeira. É dali que você vai trazer o retorno financeiro para a sua vida. Mas se você não dá valor aqui no seu profissional, se você não procura se melhorar, se você é aquela pessoa estagnada, que sempre ali é só aquilo, tá 10 anos no trabalho, na mesma função, da mesma maneira, só maldizendo, é complicado para que você melhore essas outras áreas. Porque você vai ser uma pessoa frustrada. E quem é frustrado profissionalmente, normalmente as outras áreas da vida dele são bem bloqueadas, tá? Então é muito difícil a pessoa chegar em casa e ter uns momentos felizes com a família, um emocional equilibrado, um mental bacana, se lá no profissional dele tá tudo lascado, ele não tem dinheiro direito, ele não fecha o mês com uma sobra de dinheiro, ele sempre tá ali sofrendo para ir trabalhar, sofrendo para fazer aquilo que ele precisa fazer. Eu acredito que é muito difícil. Se o profissional dele não tem uma boa, como que eu vou dizer? Faltou palavra agora. Um bom equilíbrio, é muito complicado que as outras partes também se equilibrem. Falamos do profissional, vamos falar do próximo, que é o financeiro. Bom, o financeiro é o reflexo das outras áreas, não o ponto de partida. Então, a gente coloca o dinheiro, que é o financeiro, primeiro. Mas você viu para onde ele foi? Lá para o sétimo. Porque ele é o reflexo de tudo o que a gente já falou. Aí sim entra o financeiro. Porque ele que vai, você tendo uma boa vida profissional, o dinheiro vai fluir, você vai ter mais paz, você vai ter mais tranquilidade, você vai poder curtir mais a sua família, enfim, todas as áreas da sua vida vão começar a deslanchar, tá bom? Então, o financeiro não é o ponto de partida, ele é um reflexo de todas as outras áreas que a gente conversou. Agora, o oitavo é o social. As pessoas que te cercam influenciam diretamente seu campo de abundância. Então, você precisa entender que se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter ali, né, você tem que se movimentar, você tem que estar cercado de pessoas que têm mais ou menos ali, eu acredito, né, o mesmo pensamento que você, a mesma linha, que segue a mesma linha. Porque vamos supor, gente, se você quer mudar de vida, se você quer ter uma vida diferente, uma vida mais próspera, uma família e coisa e tal, aí você sai do trabalho, ao invés de você ir para sua casa, levar seu filho no parquinho, ajudar sua esposa com as coisas de casa, né? Ou estudar para aprender algo novo, para melhorar ali no seu trabalho, ou fazer uma renda extra, o seu amigo te chama para jogar sinuca, ou te chama para ir na casa de outro amigo beber, ou te chama para ir para um happy hour ali, para um bar, fica até 9, 10 horas, você vai chegar em casa exausto, com a esposa brava. Tá vendo como que funciona? Então você também tem que pensar bem nesse social. Você tem que ter pessoas que ele tem ali uma conexão com você, amigos, parceiros ali, que se conectam com aquilo que você quer, para que as coisas fluam com mais facilidade, senão vai ser bem complicado essa tua prosperidade, né? Fica totalmente ali, é difícil de você lidar com isso. Principalmente tem pessoas que, nossa, tem homem que ele ama o amigo, mas são meus amigos, nossa, mas o futebol é a resenha. Mas o futebol às vezes começa às 6 horas da tarde, o cara vai chegar em casa às 3 horas da manhã, né? Ou às vezes 11 horas da noite. Então, veja bem, né? E às vezes nem é só pelo futebol, às vezes é mais pela resenha após futebol. Enfim, não vamos entrar muito nesse campo não, mas né, é complicado. Quando uma das áreas trava, o dinheiro também sente. Então eu já falei ali várias coisas sobre mim, eu já exemplifiquei várias coisas aí que eu acredito que, eu acho que até demais, né? Sempre eu fico falando de mim, acabo exagerando, tá? Mas é isso, gente. Então, vamos entender que a prosperidade é um conjunto e essas 8 áreas da prosperidade precisam caminhar junto para que a gente tenha uma vida próspera, tá? E aí sim,
Quando tudo isso está girando bem, a gente pode dizer: eu sou próspera, eu tenho uma vida próspera, tá bom? Era importante para mim trazer essas 8 áreas e explicar para vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Hypem esse vídeo, comentem, compartilhem, dê o like e até o próximo vídeo.